Jair. Olá, boa tarde a todos e todas. E a Monalisa. Boa tarde. Nós preparamos aí alguns slides. Vamos ter por hábito agora fazer uma reunião com vocês pelo menos uma vez por mês. Compromisso com vocês. Tá? Sempre tem alguma coisinha para estudar. Temos, às vezes, informação, mas a gente se preocupa também com a formação. Estudar a legislação, as portarias, as normativas. Nós temos uma normativa publicada recentemente, na quinta-feira. A gente quer falar um pouquinho sobre ela. E outros assuntos também aí importantes, né, nesse primeiro trimestre do ano, que já está terminando. Né? Daqui a uns dias já termina o primeiro trimestre de 2020. Então, a gente pode compartilhar ali a tela. A gente tem aquele costume de usar o bate-papo. Tá? São muitos participantes. Você está com quantos agora? 191. E a gente não consegue abrir a todos, né? Comentarem, ou abrir câmera, abrir áudio, enfim. Então, vocês têm pergunta, pode escrever ali no bate-papo, que a nossa equipe de parcerias, todos os técnicos estão lá atentos, anotando e filtrando. Às vezes a pergunta é a mesma pergunta que organizações fazem. A gente vai fazer esse filtro e vai responder para vocês aí no final, para fazer esses comentários, tá bom? A gente pede, por favor, também deixe o microfone fechado, a câmera também até ajuda, a transmissão fica mais leve, né? Fica mais rápido a transmissão sem o delay, tá? Essa reunião está sendo gravada, a gente tem o nosso canal lá no YouTube, a gente sobe ainda hoje essa reunião, se caso você depois pode compartilhar com mais algum membro da gestora ou da... Tá? Então, vamos começar. A gente quer falar um pouquinho sobre a prestação de contas. Nós temos ainda, e nós falamos isso até com muito orgulho, porque nós estamos fazendo um trabalho assim, desde 2019, 20, né? Estamos 19, a gente está fazendo um trabalho de análise de prestação de contas. A gente passou por várias mudanças aí na própria 4548, a questão tecnológica também, o SEI, agora o CIGEP. Então, nós estamos fazendo um trabalho assim, de formiguinha, né? Mas muito atentos a todas as legislações, para que depois, lá na frente, a gente não seja prejudicado como também na organização. Então, nós temos algumas prestações desde 2020 abertas, né, Jorge? Temos algumas em aberto ainda. Algumas em aberto, já é coordenador da prestação de conta ali dos nossos parcerias. E 2021, 2022 e 2023 também. Né? Nós estamos aí nesse momento de transição do SEI e CIGEP. Por que é importante falar isso para você? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Daniel, o slide não está mudando. O pessoal está falando aqui. Não mudou o slide ainda? A gente está... acho que tem um pouco de delay. Talvez salvar em PDF. Quer salvar em PDF? Vai ficar ruim. Mas eu vou falando enquanto isso, tá? Eu estou com o slide aqui, então eu já consigo comentar com vocês. Então, nós temos realmente algumas prestações de contas aí de 2020, 21, 22 em aberto e 23 também. Tá? E nós estamos analisando elas com muito cuidado, muito critério também. Né? É dinheiro público. Nós temos os órgãos externos que estão fiscalizando isso. Então, não é porque são prestações de 2020 e é um tempo aí, né? Faz 3 anos, 4 anos que a gente vai, né, Jair? Analisar a revelia. Não, é criterioso mesmo. A portaria prevê, inclusive, que vocês precisam guardar todos os documentos aí por 10 anos. Né? Outros órgãos podem solicitar esses documentos. Então, assim, é dinheiro público, a gente faz isso com muito cuidado. A nossa parceria no sentido de orientar vocês sempre, né? Desde 2020, aí, pelo menos que eu estou nessa trilha, a gente está sempre conversando com vocês, mandando e-mail, reuniões, orientando quanto às legislações, tá? E há algumas questões ainda que a gente precisa chamar as organizações aqui, a gente precisa ter a melhor forma de fechar essa prestação, tá? A gente não pode aprovar isso de qualquer jeito, né, Jair? Então, não sei se existe essa fala aí. Já se passaram 3 anos, tudo bem. Mas a portaria, próprio marco regulatório também, que é a 13.019, ela fala isso, né? Que a prestação ela pode ser solicitada para vocês ainda
por um bom tempo ainda, depois de ser entregue, tá? Por outros órgãos. Então, assim, a gente quer fazer isso com o maior cuidado, o maior critério mesmo, para a gente não ter problemas futuros, nós como servidores e as organizações aí, na continuidade da prestação de contas, tá? Então, o que nós pedimos? Nós temos um prazo, nós vamos conseguir, né, Jair, até metade desse ano terminar. 1º de junho. 1º de junho, terminar essas prestações em 2020 a 2023, não sei ainda. Por quê? Nós estamos no momento de transição CIGEP. Então, esse pouquinho que tem de 2020, 2021 e 2022, nós precisamos da colaboração de vocês em atender os técnicos, né, nas solicitações, e fechar o SEI, né, porque a prestação agora é no CIGEP. Não temos ainda nenhuma prestação de contas aprovada no CIGEP, nem né? O CIGEP começou aí no primeiro trimestre de 23 e a primeira prestação está sendo analisada ainda, está sendo por essa DRE, né? Essas DREs, foram 3 DREs pilotos, só que não está pronta ainda. Então a gente sabe que vai ter também delay, aí, um atraso, assim como aconteceu no SEI, nessa mudança em 2017 para 2018, ali, aquela alteração, né? Inclusive, até para fazer esse resgate com vocês, a primeira prestação de contas ela foi aprovada em 2019. Né? A gente começou no formato C em 2017, 2018 ali. Em 2019, lá meados de maio, junho, foi aprovada a primeira prestação, né? No sistema que a gente não conhecia ainda, uma portaria também nova. Então, a gente está vivendo isso agora no CIGEP. Né? Então, qual que é o objetivo? O SEI, nós já conhecemos o SEI, né? Já sabemos funciona, o fluxo de prestação também, nós precisamos que as organizações colaborem conosco, no sentido de a gente terminar essas prestações, aí, esse pouquinho que tem em 2020, 21, 22, 23, tá? Então, no CIGEP. Nós colocamos aí o número, não sei se estão conseguindo ver. Tem 68 unidades. Por que 68? Porque 68 unidades da DRE Campo Limpo, elas precisam, né, e deve já ter feito isso, inserir a prestação a partir do segundo TRI de 23. E 182 unidades a partir do terceiro TRI de 23. Tá bom? O quarto TRI de 23 foi, inclusive, prorrogado. A gente tem um slide falando sobre isso depois. É esse slide aí. Prorrogado pela própria secretaria. O prazo até 20 do 3 está chegando também. Tá né? vencendo aí. Já está chegando. É o quarto TRI de 23. Então, o que nós temos hoje no CIGEP? Nós temos o segundo trimestre, são 68 unidades, e o terceiro trimestre, 184, se não me engano, unidades que precisam, né, e essa prestação vai acontecer no CIGEP. E o quarto TRI, para todos, né, que tem já aí a parceria com a DRE, tem até o dia 20 para inserir essa prestação. Tá? A gente retoma também. Está mudando o slide? Vamos fazer manualmente lá. A gente retoma com vocês também a questão. 182, né? Acho que eu falei errado. Vou só tentar mudar o slide ali. A questão que nós estamos aqui também à disposição. Nós temos aí pontos focais da DRE, que estão cursos do SMI, a gente sabe do sistema, a gente fez algumas gravações para ajudar vocês, então a gente vai continuar com essa parceria, no sentido de que essas prestações aí sejam entregues realmente a partir do dia 20 de março, tá? O quarto trimestre. Bom, a gente entra no assunto, foram assuntos mais informativos, né, para falar um pouco histórico aqui. A gente entra agora no piso nacional, é um assunto que nós conversamos na reunião lá no CEL, Casa Branca. Foi dia 22 de fevereiro? 22. 22 de fevereiro. Fizemos uma reunião com os mantenedores, os diretores, e nós fizemos uma fala lá que existe o piso nacional. E o termo de colaboração, nós temos ali a cláusula 4ª, se eu não me engano, cláusula 4ª. O inciso 42, a cláusula 4ª do termo de colaboração, o termo que é assinado pelo mantenedor e pelo diretor regional, representando a Secretaria Municipal. E nós temos ali nessa cláusula, no inciso 42, obrigar-se a respeitar o piso salarial profissional nacional definido aos profissionais do Ministério Público da Educação Básica
na remuneração dos profissionais do Centro de Educação Infantil, objeto desse termo de colaboração. Ou seja, então, há essa cláusula já no termo de colaboração, referendando, então, que o piso nacional deve ser seguido. Tá? Então, nós deixamos isso aí para vocês. A gente sabe que o ano passado teve até um pronunciamento do prefeito, secretário, né, convocando as unidades para obedecerem o piso. E o mesmo, né, por analogia, o mesmo acontecerá esse ano. Então, conforme falado lá na reunião, vocês precisam aí se organizar para isso, tá bom? Tem a data também de quando que com efeitos a partir de, está aí na própria portaria 61, né, publicada 31 de janeiro de 24, ela retroage até o dia 1º, tá? Então, o que nós temos hoje? Nós queremos mostrar para vocês o que a legislação diz, tá? Então, não é o Daniel que está falando, o Jair aqui, não. A legislação está falando. A gente tem o termo de colaboração que fala que é para seguir o piso nacional, é um termo que é assinado entre a organização e a DRE. E nós temos aí a portaria 61, em que eleva aí o piso para 4.580,57. Tá bom? Então, só reforçando aquilo que nós já falamos lá no CEL Casablanca, tá bom? Há uma legislação, então vocês precisam se organizar, conversar em contabilidade, com a equipe gestora, da forma que vocês vão fazer isso, tá bom? E o objeto dessa reunião realmente é a alteração do artigo 13 da portaria 4548. É uma alteração, a segunda alteração em quanto tempo? Ano passado, Né? Mais ou menos. Quase um ano. Agora, novamente. Né? Novamente. Nós entendemos que a Secretaria está ouvindo as organizações e tenta de certa forma, o que fica melhor para todos. Então, nós temos uma alteração e há possibilidades de adequar isso, né? Porque o plano de trabalho ele prevê muitas coisas, né? O plano, por isso que esse documento é importante. Por isso também nós estamos aqui numa luta, né, Célia, para aprovar todos esses planos de trabalho. A gente não aprova plano que está de qualquer jeito, tá? Não. A gente vai aprovar o plano que esteja correto, porque uma vez ele aprovado, ele é o documento que vai nortear aí o trabalho. E aí ele pode ser alterado, não tem problema. É um documento vivo, ele pode ser alterado a qualquer momento. Só que, para aprovação aqui da DRE, ele tem que estar correto, né? Tem que estar de acordo com a legislação. E esse plano permite, né? Ele permite, ele é elástico também. Então, por mais que exista a portaria, muitas unidades estão preocupadas, né? E agora eu vou ter que demitir professor, eu vou ter que demitir funcionários. Há possibilidades, a gente vai falar sobre isso. A gente fala primeiro sobre o quadro. Isso. Não, quer passar o quadro primeiro? Bom, aí está a portaria, está 1 a 1, né? Está manual. Aí está a portaria. A gente vai mandar também esses slides para vocês, tá? Assim que terminar a reunião. Espero que todos estejam aí, os mantenedores, né? A gente pede, tem um grupo do WhatsApp. Vocês, quem não está no grupo do WhatsApp, que é mantenedor, tá? A gente não pede para os diretores entrar no grupo, mas os mantenedores, porque essa relação dessas informes é com o mantenedor. Então, só os mantenedores responsáveis, né, legal, mandam um comentário que não está no grupo ali, a gente entra em contato com o técnico de prestação de contas, coloca no grupo. Tá? A gente manda esses slides, então, para vocês em seguida, para vocês terem acesso a esse material também. Quer falar um pouquinho sobre o quadro obrigatório? Vamos mudar ali, está sendo manual. Contigo. Tá, esse quadrinho a gente vai compartilhar com eles, né, Célia? Sim, nós vamos encaminhar para vocês, tá? Todos esses slides vocês vão receber depois. Nós tivemos aí a alteração, essa nova instrução, ela é da semana passada, e ela vem trazer qual mudança? Mudança no quadro de volante e no quadro do auxiliar de limpeza. Então, vocês vão ter que analisar o plano de vocês hoje. A OSC, a unidade que precisar fazer a alteração, né, demitir o funcionário volante que está a mais, ou quiser manter esse funcionário, ela tem que enviar um adendo para a gente para fazer um adendo ao plano de trabalho. Ou ela vai analisar para ver se não comporta dentro do SEB e vai fazer a demissão desse funcionário. E agora vai ter que respeitar essa nova regrinha aí. Nós fizemos até um modelo aqui para orientar vocês melhor.
Porque antes, a tabela anterior, ela falava que até 6 turmas em funcionamento precisaria de 2 volantes. Hoje ela ampliou essa quantidade de turmas. Então, até 7 turmas, 2 volantes. Tá? O quadro de auxiliar de limpeza, ela modificou também. Ela ficou igual ao de auxiliar de cozinha. De uma matrícula a 160, 2 auxiliares de cozinha. Antes, o que a gente tinha? De uma matrícula a 80, era um auxiliar só. Agora, 160 são 2 auxiliares. Isso também vai mudar o plano de vocês. Aqui em cima tem um exemplo que nós fizemos de uma unidade que tem 81 crianças. 81 crianças, isso mesmo, ali, ó, vagas oferecidas. Você está com 3 vagas disponíveis. Ela né? tem 7 turmas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 turmas. 7 turmas. Antes, ela precisava ter 3 volantes. Hoje, no quadro atual, ela precisa ter 2 volantes. Então, vai estar sobrando um volante. Aí ela vai precisar analisar. Eu quero continuar com essa pessoa? Dispensar ela? Vocês analisam. Né? Nós vamos ter esse período de março, né, Daniel? Isso. Para essa definição, para vocês enviar para a gente a documentação. E só para falar, vamos pensar, vamos já definir isso agora. A gente tem, foi publicado dia 3, né, essa normativa. E ela pegou todo mundo de surpresa. Eu, pelo menos, não sabia. Nós também. E pegou de surpresa. A gente abriu o Diário Oficial de manhã e estava lá a alteração. O que a gente vai fazer? A gente vai, dentro desse mês de março, para vocês se organizarem quanto a isso, né? Como a Célia falou. Realmente, essa unidade de exemplo, ela teria que ter 3... Ela tinha 3 auxiliares. Né? Sim, é isso. A nova regra vai precisar de 2. 3 auxiliares e 2 volantes, né? Isso. Vamos pensar que essa unidade é um prédio que exige 3 auxiliares. Vamos pensar assim. Então, aonde fica esse plano elástico aí? Por mais que a portaria fala que você tem que ter 2 são obrigatórios. A unidade pode manter o 3º auxiliar. Sim, a portaria prevê isso. Quadro ampliado. Isso, a ampliação do quadro. O que precisa ser feito? Nós precisamos que vocês encaminhem, então, esse pedido, porque tudo que está no plano tem que estar de acordo com o executado. O que a gente tem problema lá na prestação é que tem um plano que fala que vai ter 2 auxiliares e a unidade manter um auxiliar o ano todo. Aí está errado. Aí depois tem que ter desconto, porque a portaria fala do desconto. Ou o plano fala tem que ter 2 auxiliares e a unidade tinha 3 auxiliares sem autorização. O problema é não ter autorização. A ADRE não está ciente disso que está acontecendo. E aí tem que pagar até com recursos próprios, porque a unidade decidiu por conta manter um auxiliar a mais, enfim, sem autorização da ADRE, sem anuência da ADRE. Então, a Célia falou o seguinte, nesse exemplo que ela deu aí, de 81 crianças matriculadas, inclusive... 81 crianças é o que ela oferece. Ela oferece de vagas, 77 matriculadas. Ela teria que ter, então, na normativa anterior, 3 volantes e 3 auxiliares de limpeza. E um auxiliar de limpeza. E um auxiliar de limpeza. Ela precisa de 2 Ela precisa de 2 agora e um volante, né? E 2 volantes. Ela tinha 3. Então, se ela quiser manter esse volante, ela pode manter desde que seja uma autorização da ADRE, tá? A questão é com a mesma verba per capita. Não vai ter tempo a mais porque você está recebendo o volante. Então, você está mantendo esse volante. É com a mesma per capita, só que precisa ter autorização da ADRE. E isso é feito via ofício para a gente encartar no processo. Né? A gente pegou esse exemplo, vocês podem notar aqui que eles têm 81 vagas disponíveis, né, no termo de colaboração. E aí vocês podem ver, mas na outra portaria, na outra instrução normativa, ela já teria que ter 2 auxiliares de limpeza, não considerando o número de matrículas. Né? Se a gente voltar aqui para a instrução normativa 8, de 1 a 80 matrículas, ela teria que ter um auxiliar de limpeza, por isso que a gente colocou aqui. Tá? Então, assim, nessa condição atual, ele tem 77 matrículas, né? Então ele entraria aqui de 1 a 80. Na nova instrução normativa, ele já fica aqui com 2 auxiliares de limpeza, uma vez que ele subiu para 160 matrículas. Exatamente. Tá? Então, por isso que tem essa diferença entre a instrução normativa 8 para 9. Tá bom? Acho que
O que mais, Celinha, tem que que é se importante atentar a essa observar? questão do número de matrículas, Isso. tá? Igual Questão pro- de turmas em funcionamento. Isso. Então, as unidades que têm até 6 turminhas, que tinham 2 volantes, agora tem que se atentar que vai ser até 7 turmas, 2 volantes, tá? A gente vai mandar esse material para vocês. Se tiver dúvida, pode ligar para tirar, né, para a gente esclarecer para vocês como que deve ser feito o plano de trabalho, para ele tentar chegar o mais certinho possível aqui. Correto. Então, vocês analisam para ver se vai ter a necessidade de manter essa pessoa. E lembrando que agora, até 160 crianças, vão precisar contratar auxiliar de limpeza. Que também não vai poder não contratar, vai ter que contratar, porque senão depois vai ser descontado lá na prestação de contas. É o mínimo, É né? a proporção, É o mínimo. né? Então, assim, Tá? o mínimo é obrigatório. O mínimo é obrigatório. Então, tem que Sim, é o seguir ali e o mínimo é obrigatório. Então, são 3 situações. O mínimo todo mundo tem que ter. Se não tiver esse quadro, o mínimo tem desconto. Por que é o desconto? Desconto da per capita na prestação. Porque recebeu para isso, para ter esse quadro. A segunda situação é quando tem que demitir. Então, a organização, a unidade vai avaliar. Fala assim, olha, eu não vou conseguir, nesse exemplo, manter meus 3 volantes. Eu não vou conseguir, porque é a mesma per capita. Não vai ter um pagamento para além da per capita. Aí a unidade vai decidir, junto com o modelo, olha, a gente vai ter que demitir um volante, ou remanejar para outra unidade. Né? A gente tem esse mês aí de março, a gente está dando um prazo para vocês se organizarem quanto a isso. Então, demite o volante. A partir, inclusive, do dia 6 que saiu a normativa. E a terceira opção é fazer o quê? É manter esse volante com a mesma per capita, só que aí tem que pedir uma autorização para a DRE. Porque se vocês não fizerem isso, lá na frente, que vai analisar esse local, ele vai falar assim, olha, a unidade decidiu, mesmo com a normativa ficar com 3 volantes, ela deveria ficar com 2, né, a partir do dia 6 de março, sem autorização da DRE, sem anuência da DRE. Então, num caso como esse, uma prestação de contas, inclusive devolução de recursos próprios, porque ela teve o quadro A maior sem autorização. Então, são 3 casos. Não precisa repetir, não. Não, porque está salvo, vocês podem assistir depois. Vamos lá que tem mais assunto, eu quero ver as perguntas de vocês também. Professor excedente. Tem mais uma coisinha, Celinha, que ficou lá? Não é só isso, né? Mas as dúvidas vão surgindo e a gente responde daqui a pouco. Eles ligam, eles, né, mandam verdade. e-mail. Mas é interessante eles estudarem bem Sim. a tabelinha. Essa tabelinha vai ter para vocês. A gente vai compartilhar também aqui pelo grupo, né, por e-mail, assim que terminar a reunião. Tá? E fica salvo também a reunião para vocês, no nosso canal. O professor excedente é aquele professor que, vamos voltar, o que é excedente? Aquele professor que lá em 2023, nesse, como chama, previsão de turmas, foi assinada a previsão entre organização, o supervisor também assinou, e demanda. O técnico de demanda fez uma previsão, assina essa previsão. Ou o mantenedor ali, o diretor, enfim, quem está respondendo, e foi assinado isso. Então, se a unidade foi planejado isso em conjunto com a DRE, 13 turmas, enfim, para 2024, e a unidade tinha 13 turmas, então vai manter, beleza, a unidade não demitiu nenhum professor, né? Porque realmente é o mesmo número de professores. O que acontece? Chegou em fevereiro, vamos pensar que 2 dessas turmas, as crianças não chegaram, 2 turmas de B1. Então, a unidade ela tem 11 turmas funcionando, capacidade, 2 turmas vazias, sem criança. Só que ela tem esses 2 professores porque ela não demitiu por conta desse acordo, né? Esse pacto que foi feito lá no final do ano, que é esse documento, que é a previsão de turmas. Para este caso, há a garantia do pagamento do professor excedente. Então, esse professor é excedente, porque ele estava planejado desde 23 para 24. Esse professor, por enquanto, a gente vai pagar o mês de março inteiro e o mês de abril inteiro. Correto? Então, vocês costumam encaminhar a documentação para o setor lá para o dia... O Denis até pediu. Você até pediu, né? O Denis que cuida dessa parte, já manda um e-mail para vocês aí. Eu vi o e-mail chegando na minha caixa também. Esse caso em que tem que comprovar ali no EOL, nós pintamos até de um amarelinho aí, um bege, será que é isso? Amarelo. Amarelo, isso. Pintamos ali. 7 vagas oferecidas, 7 vagas disponíveis. Essas 3 turmas aí, elas estão com professor excelente.
Tá? Então, quando prova-se assim, via EO, via o print do EO que é feito no último dia, a garantia desse pagamento desse professor por fora, tá? Para além da per capita, o professor e os encargos, os devidos encargos, tá? Neste caso. Tá A gente colocou esse exemplo considerando uma unidade que tem um professor com sala atribuída, né, mas que não tem aluno. Então, vamos supor que vocês não tenham esse professor, então não existe pagamento de professor excedente, né? Só vai existir se eu tiver 3 professores para essas salas aqui e eles não tiverem criança, como é o caso aqui, né? Para então, tudo. São 3 salas vazias. 3 professores, vamos lembrar bem, que estavam programados lá do ano passado. Isso. Se a unidade ela não fez a demissão, veja, se você já sabe o que vai acontecer no futuro, 2024, e lá teve uma redução de turmas, você fala, vou ficar com os professores aqui, porque quem sabe vai abrir uma turma. Não. Aí vocês assumem esse risco, né? O pagamento, essa garantia é para o professor que estava programado para 24 e a criança ia chegar, não chegou ainda, ou está chegando aí. Então vamos pensar que 3 crianças vão chegar amanhã, nessa turma aí 1B. O que vai acontecer? Então não tem mais uma sala inteira de professor excedente, né? No próximo mês, né, vai ter já, são 2, não 3. Então, essa condição, essa característica aí de 7777777 disponível, oferecido, que garante para os professores. Considerando que essas 3 crianças cheguem na unidade, que é uma sala de uma unidade, são crianças de berçário, vocês podem verificar aqui que a sala 1D e a sala 1E também tem vaga. Então, certo seria o quê? É o que a gente sempre fala, para vocês organizarem a turma de vocês e matricularem nessas salas que ainda tem vaga para criança, né? Para vocês garantirem o pagamento do professor excedente. Mas, como o Daniel falou, né, tem um exemplo aí de 3 crianças. Chegou 3, matriculei 2 aqui, uma delas automaticamente vai subir para essas salas aqui. Né? Então, uma das salas não vai ser mais professor excedente, porque ela vai ter uma criança. Mas aí a gente entra numa outra situação que a gente falou na reunião, que é de contratação, mínimo de contratação, né, para salas, né, que estão com vagas, né, que estão vazias, né? E aí já é uma outra situação, não é um professor excedente. Não é um professor excedente, mas a gente precisa falar sobre esse quadrinho. Esse quadrinho a gente vem usando ele desde 2019. É o nome dele, Sérgio? Como se fala? Termo de compromisso. Termo de compromisso. É o termo de compromisso. Vagas congeladas. Ou seja, o que esse termo garante para ser contratado? Nesse exemplo que a Mona Lisa deu. Então, chegou 3 crianças aí, você primeiro otimiza esse EOL aí, e coloca ali na 1D e um E nesse exemplo. Isso é exemplo real mesmo, né? A gente pegou, só não tem nome aí, mas é um de vocês aí. A gente coloca, então, matricula essas crianças na 1D e 1E, e essa outra criança vai colocar no 1B. Bom, essa sala deixa de ter professor excedente. Porém, esse termo de compromisso, ele permite, né? Então, assim, desde que uma contratação, quando chegar em 5 cadastros mínimos, você tem um só. Ou seja, a gente entende que uma criança nessa sala de 1B, você já não vai ganhar um professor excedente nessa sala, essa criança não vai pagar um professor, vamos falar bem assim, né? De uma forma bem simples, mas é a verdade. Então, esse termo de compromisso, ele permite que vocês cheguem até o número de 5 crianças matriculadas para contratar um professor. Desde que, gente, o que não pode ferir é a proporção criança-adulto. Na fiscalização mensal, que é feita na visita pelo supervisor escolar, ele vai avaliar isso. Se chegar em uma sala e tiver 8 crianças com um professor de B1, está ferindo a proporção adulto-criança, então não pode. Então, a gente sabe que a unidade vai entender a realidade. Tem professor volante que você consegue deixar essa criança, né, num espaço também que está ocioso, tem uma sala ociosa, que é a sala 1C e 1A. Então, o que não pode ferir é a proporção adulto-criança. Mas esse termo de compromisso garante que você vai contratar esse professor aí da sala 1B quando tiver 5 matrículas feitas. Tá? Não na primeira matrícula. E isso é importante porque você não vai receber, né, por isso. Uma criança não paga um professor, a gente sabe disso. E vocês recebem pelo número de crianças aí matriculadas no OEL, tá bom? Então, muito importante observar isso. Ele é feito, né? Não é um dever, assim. Ou seja, você até pode fazer isso desde que não ultrapasse a proporção criança-adulto. E aí tem, nessa tabelinha, 5, 7, 9, 15, 13. Até para minigrupo unificado tem essa tabelinha também, tá?
para vocês se atentarem a isso, tá bom? A gente vai... Deve ter muita pergunta, né, Jair? Tem pergunta, Daniel. Eu até acredito que algumas perguntas aqui você já contemplou, já respondeu, A né? gente vai terminar e depois responder. É o último quadro esse? Não. Tá, vamos passar para o último, então? Aí depois a gente retoma. Esse aqui, na verdade, a gente colocou para vocês se atentarem, como o Daniel falou, que é o prazo de definição, né, até 31 de março, referente à manutenção ou não desses funcionários, né, dos professores volantes. É manutenção, é definição, se vai demitir ou não. Isso. Ou, agora, esse demitir ou não precisa comunicar a DRE. É isso que é muito importante. Vocês não podem esquecer. Fala assim, vou ficar com 3 volantes, no exemplo que a gente deu. Só que se você não manda esse ofício para a DRE, não é encartado no processo, não tem autorização expressa do DRE. Quem autoriza isso? É aqui o gabinete, a gestão de parceiros que vai autorizar isso, tá? A gente até pede, eu vou compartilhar também com vocês, o fluxo que é feito aqui. A supervisão também se manifesta sobre esse quadro maior. Sim. Por quê? O supervisor, a gente pede isso para eles, a gente pede um parecer, uma manifestação da supervisão para eles. Eles estão aí no chão da escola, né, mensalmente, então a gente pede isso. Mas quem define isso, quem aprova, é a secretaria, tá, que vai aprovar isso. Então, o supervisor ele vai emitir um parecer dele. Se a unidade quer manter esse professor a mais, vamos pensar um exemplo aqui. O supervisor fala, olha, eu precisa. Aí a unidade também apresenta a defesa dela e a gente vai definir isso aqui na DRE, tá? Aqui no gabinete, tá bom? Então, o supervisor também, a gente pede um parecer, mas quem define aqui é o gabinete. Essa questão do professor aí, ou do quadro a maior do que o artigo, do que estabelecido pelo artigo 13 da portaria, tá bom? Então, o prazo que está escrito ali é a definição para vocês falarem, olha, vamos demitir? Não vamos demitir, vamos manter, mas desde que com anuência, com ofício, encaminhado para essa DRE. Tá? Isso é muito importante. E a gente quis colocar a cláusula da convenção coletiva que ela trata da estabilidade, né, justamente para vocês se organizarem, porque a data base ela começa, né, a estabilidade ela começa a partir do mês de junho, a gente no mês que vem já é o mês de abril, então já é uma condição aí de funcionário antigo, né, é todo um cálculo que vocês precisam fazer e se organizar direitinho para ver se vai manter, se vai mandar embora, enfim, essa parte de organização interna que vocês precisam fazer. Tá? E aqui, na verdade, são os pontos de atenção que a gente já até mencionou, que vocês precisam organizar e acompanhar diariamente o EOL para efetivar as matrículas, né, e regularizar o cadastro dos funcionários da unidade, encaminhar o plano de trabalho 2024 atualizado de acordo com a Instrução Normativa 9, somente para as unidades que irão alterar o quadro de RH, e as unidades que desejarem manter o quadro de RH deverão solicitar autorização para manutenção do funcionário adicional. São os pontos de atenção que a gente já falou durante a reunião. Antes da gente abrir aqui a caixinha de perguntas, eu quero só comentar 2 questões que talvez, se tiver ali, já vai contemplar. A gente consegue até filtrar e otimizar nosso tempo também, né? A gente sempre programa 1 hora de reunião para não ficar muito cansativo para vocês. A primeira questão é referente ao bônus, né, da rede parceira. Não sei se alguém perguntou isso, nem vi ainda, mas... Não, ninguém perguntou? Não, aqui não tem. Mas nem quer saber Então vamos pular essa pergunta, não nem comentar. Ninguém quer saber disso, não tem problema. Mas eu vou falar para vocês. Ontem, nós encaminhamos para a secretaria, tá? Estou dando a nível de informação para vocês, encaminhamos para a secretaria a nossa planilha oficial dos valores de cada unidade, tá? Então, nós conversamos também lá na reunião do CEL, vocês encaminharam fizeram esse levantamento, a gente entende que né, a gente já reforçou isso, que é a responsabilidade da unidade, né, do mantenedor ou do diretor, essa informação. Nós recebemos essa planilha aqui, o Denis faz esse trabalho com muito cuidado, ele preparou uma planilha do valor total e encaminhamos ontem. A nossa diretora regional assinou isso ontem e foi encaminhado para a Secretaria Municipal. Tá? Nós não sabemos se vai ser pago realmente agora no dia 1º de abril. Esperamos que sim, tá? Porque eles pediram essa planilha com urgência, deram prazo do dia 11, nós devolvemos a planilha e fizemos a nossa parte. Nós estamos aguardando aí. Se tivermos notícias que vai ser pago realmente agora no 1º dia, a gente avisa vocês, tá bom? Então é isso que eu posso falar sobre o bônus e sobre a questão também do aumento de per capita, tá? Nós não sabemos também quando vai ter
esse valor, esse aumento de per capita, tá? A gente entende que não teve esse aumento, né? E tem a questão realmente do aumento do piso nacional, que é uma lei, né? Uma lei federal, e a gente colocou inclusive a questão para vocês ali, que o termo de colaboração prevê que a unidade tem que obedecer esse piso nacional, né? A partir da sua publicação. E o que acontece? Nós comentamos com vocês também que o ano passado retroagiu a julho, né? 1º de julho. Foi quando a manifestação da prefeitura, Da né? prefeitura também, né? E algumas organizações já fizeram isso nos meses ali, subsequentes, né? Até acho que setembro, outubro, todo mundo atualizou, né? Então nós entendemos que isso precisa ser feito, tá? O que nós deixamos claro lá no céu é que isso é uma questão que esse funcionário ele é contratado pela organização. A organização tem um compromisso trabalhista com esse funcionário. Aqui nós orientamos vocês, né? Conversamos. Então, assim, é importante vocês se organizarem para isso, tá? Se vão fazer isso agora, né? Fazer esse pagamento desse piso retroativo agora, a gente sabe que tem encargos. Quanto mais tempo demora, fica mais difícil, né? Porque depois tem os encargos para serem recolhidos, tá? E não teve aumento ainda. Tá? Nós sabemos disso, nós acompanhamos isso, tá? Então, eu entendo que também está para sair alguma coisa, o aumento e a questão do bônus também. Assim que nós tivermos essa informação, a gente passa para vocês aí, para vocês se organizarem também, tá? Vamos começar então com as perguntas? Qual que é a primeira? Vamos lá. Essa vai ter que ler, tá difícil de enxergar daqui. Está perguntando sobre o piso nacional, se é retroativo a 1º de janeiro ou fevereiro de 2024. Bom, vamos comentar as perguntas assim. Olha, gente, a gente colocou para vocês na tela, inclusive para mandar esse material para vocês, lá fala 1º de janeiro. Fala. Então, eu não sei se alguém falou 1º de fevereiro, mas ali está escrito 1º de janeiro. Ela foi publicada dia 31. Ela foi publicada 31 de janeiro, retroagindo a 1º de janeiro. Então, a secretaria talvez não se manifestou ainda oficialmente sobre isso, tá? Mas é o que a gente está lendo para você reproduzindo o que a portaria fala, tá? A gente entende também que vocês vão se organizar para isso, tem um prazo para isso. Lembrando que vai passando o tempo, tem os requerimentos, né, para serem feitos, tá? Então, vamos só compartilhar com vocês essa informação. A gente vai conversando ao longo da prestação. Até mesmo que a prestação do primeiro TRI, né, Jair, ela vai ser entregue só em abril, né? Finalzinho de abril. Quase começo de maio. Talvez vai ter até uma prorrogação também, né? Então, assim, isso aí dá para acertar ainda, né? Há tempo para isso, tá bom? O Paulo está perguntando, tenho 8 turmas que seria com 3 volantes, porém uma turma está congelada. Nesse caso, permaneço com 3 ou tenho que reduzir para 2? E turmas em funcionamento. Isso, turmas em funcionamento. O que a gente comentou sobre o professor excedente, né? Se é um professor que já vem do ano passado, que você já tem ele no seu quadro, e ele está com turma atribuída, mas não tem criança, ele vai entrar no pagamento de professor excedente. Né? Agora, se for uma outra configuração, né? Se você contratou ele esse ano, aí já é uma outra situação. Né? E também não tem aquela... A gente falou do professor excedente, mas na unidade também que se sentir à vontade também em manter ou... Só precisa de autorização. Isso. Né? Para isso, porque é a mesma per capita. Ana Claudina, para manter a mesma quantidade de auxiliares de limpeza, pode-se manter o mesmo critério, solicitar autorização? Sim. Sim. Solicitar autorização para manter... Não reduzir nesse caso, né? No caso dela, para isso vai ter uma redução. Que ela não é obrigado. Né? Tá. O mínimo é obrigado e pode manter, mas precisa de autorização. No caso, se já tive aprovação de um auxiliar de limpeza a mais no aditamento, tenho que mandar novamente a justificativa devido à nova instrução normativa? Não, porque aí, no caso, ela vai ficar condizente com a instrução normativa. Então, você não vai ter mais um funcionário, no seu quadro não vai ser um funcionário adicional, ele vai ser um funcionário conforme a instrução normativa. Tá? Você teve aprovação lá atrás por conta da antiga instrução. Eles tiveram aprovação que não permitia. Isso. E agora ela pediu e agora regularizou. Então, tá bom. Tá bom? Bom, olha, eu não quero entrar nessa questão, né, eu sei que tem algumas perguntas ali referente à verba. A gente não sabe ainda quando vai sair esse reajuste da per capita, tá bom?
Não sabemos ainda. O que nós falamos para vocês é o seguinte: existe a portaria ali do piso, né, que retroage aí até um certo período, e precisa se organizar para isso. Né? Se vai ser no momento que aumente per capita, lembrando que é o que eu falei lá na reunião, né? A unidade que já tem isso, a unidade que já consegue se organizar para isso, o importante já vai fazendo, né, Jair? Vai fazendo para não ficar com essa pendência. Né? Aqueles que não conseguirem se organizar e forem esperar o aumento per capita, enfim, é uma questão que depois tem os encargos, acaba talvez sobrecarregando. Então, foi a fala que eu disse lá no céu, gente. Quem conseguir se organizar, já faça isso, tá bom? Com a nova contratação de auxiliares de limpeza, infelizmente a verba será RH, fora as vagas para matrículas que ainda estão em aberto. Isso é mais uma... Aumento de limpeza. Vagas remanescentes e o quadro vai aumentar. Supervisão não tem esse entendimento de forma alguma. Está a turma aberta com um bebê, eles querem um educador lá. Eu não sei quem é Gomes Azevedo, se é mantenedor, enfim, está colocando algo público, a gente precisa comentar, tá? Nós, eu não sei se é mantenedor, eu também não sei, mas fez um comentário ali que eu acho que talvez um pouquinho fora do que a gente faz aqui, realmente, a questão do cumprimento, né, da lei, do termo de colaboração, né? Então, até, se quiser, fico à disposição aí, quando terminar a reunião, para conversar, tá bom? A gente está aí, né? A gente talvez... Podemos conversar com ele. Exato. Ou ela. Tá bom? Você, Perobeira, sobre o bônus, eu não sei, o Daniel falou algumas coisas aqui, mas precisa ser mais específico, por favor. O que falou ali da supervisão? Que a supervisão não tem entendimento, que uma vez que a turma está aberta, eles pedem para contratar um bebê, naquela questão que a gente falou. Tá, gente, mas isso existe um termo de colaboração. O que eu falei? Existe um termo que é assinado pela diretoria e pelo mantenedor. É o termo de vagas... Termo de compromisso. É o termo de compromisso, Esse termo prevê que desde que não esteja ferindo a proporção adulto-criança, tá? Então, desde que existe o professor volante que pode ficar com essas 2 ou 3 crianças, até chegar no número de 5 para B1, 7 para B2, esse termo garante que não vai ter desconto. Então, assim, o que vocês podem fazer, nós estamos também aqui abertos se há uma cobrança da supervisão quanto a isso, vocês acionam também o gabinete, a gente chama a supervisão, a gente chama e conversa, tá? Para entender esse termo de compromisso aí, tá bom? Que não pode ferir a legislação realmente na proporção adulto-criança. Se a unidade consegue garantir que essas crianças permaneçam em salas, nas demais salas que estão vazias, com professores volantes, né, e consiga se organizar, não tem problema, ele é contratado respeitando isso, tá bom? Sim, Perobeiras, em relação ao bônus, colaboradores desligados esse ano irão receber os valores no mesmo dia que pagarem a equipe de modo geral? Sim. Normalmente. Isso, é verdade. Se vocês encaminharam a planilha, ele tem que estar lá. Quem está na planilha vai receber no mesmo dia. Tá bom. Bom, ele tem mais... O que é? Cleide, sobre o CIGEP. Passo por uma dificuldade grande com o uso desse sistema, mesmo acompanhando os vídeos da equipe, que a equipe de parcerias vem nos ajudando, mas ainda há muitas lacunas no manuseio correto e uso do sistema. Gostaria de saber sobre a possibilidade da formação, como se fosse um curso ou oficina presencial, uma ideia que seria possível ofertar através de um dos técnicos da Adreno, numa sala de informática de algum CEL, onde de forma pontuada, cada dia só uma pasta de tema. Iríamos trabalhando para minimizar as dificuldades. A gente tem feito, né? A gente parou um pouquinho nas gravações, a gente vai voltar agora, que teve muita alteração, mudou a plataforma. A gente vai voltar a fazer também gravações formativas, tá? Sobre o sistema, tá bom? A gente vai sim. Fomos solicitados a fazer uma correção no CIGEP referente ao plano de trabalho de 23, porém em 23 haviam 2 ADI, solicitados a colocar somente uma. Mas isso não seria uma correção para o plano de 2024? A Ariela precisa entender a sua questão, porque em 2023 a gente tinha uma situação com auxiliar de sala, né? Então, tinha tanto auxiliar de sala como ADI. Então, precisa entender a sua situação. Se são realmente 2 ADIs e você ainda tinha auxiliar de sala. Então, depois, se você quiser mandar e-mail ou entrar em contato, a gente dá uma olhada. A gente verifica lá depois. Tá bom.
Posso enviar esses anexos no e-mail institucional? Podem enviar esses anexos no e-mail institucional? Sim. Sim. A gente vai encaminhar. A instrução normativa é para demissão em 31/3, porém as excedentes, opção até abril. Gente, o que a gente colocou 31/3 é dentro do mês de março, tá? Dentro do mês de março, a gente precisa se organizar e encaminhar para a Adri a questão se vai manter esse profissional a mais para além do quadro do artigo 13, ou se vocês vão demitir, enfim, porque dentro da verba, do orçamento, ele não cabe, né? Financeiramente, ou remanejar para uma outra unidade, aquela organização que mantém mais de uma unidade, tá bom? Então, a gente estabeleceu essa data para organização documental aqui da DRE, porque a prestação de contas, ela vem, né, depois do primeiro trimestre, que é até 31 de março, e quando essa prestação for encaminhada, a gente precisa estar definindo isso, porque é a publicação do dia 6, tá bom? A outra questão, pergunta com duas, né? Os excedentes em abril, não, os excedentes, o que tem garantido até agora é pagamento de excedentes para o mês de março, que é pago em abril, e para o mês de abril, que é pago em maio. Então, o excedente, naquele formato que a gente explicou, ele tem garantia de 2 meses por enquanto. O ano passado e retrasado, estendeu-se até junho e julho, se não me engano, dos anos anteriores. Este ano, a SME garantiu até o mês de abril. Tá? James, boa tarde. Para efetuar as alterações no plano de trabalho, o salário tem que ser feito no CIGEP, mas está fechado. Como proceder? James, eu não sei se você está falando dessa alteração de salário que a gente está falando agora, né? Mas os planos de trabalho que vocês estão colocando no CIGEP são do ano passado ainda, tá? Plano de trabalho desse ano a gente ainda não está pedindo. Nós estamos aguardando a orientação da SME com relação a essas alterações. Então, tudo que a gente pedir para vocês vão se basear no grupo que vocês estão inseridos. Quem é do segundo trimestre, a gente está pedindo plano de trabalho de 1º de abril, e quem é do terceiro trimestre, 1º de julho. Tá? Então, com relação a essas alterações que a gente está falando hoje, não é para colocar nada no CIGEP por enquanto, tá? A não ser, obviamente, prestação de contas, que já é uma outra situação. Daniel, por que não pode se pagar uma empresa para fazer prestação? Nós comentamos isso é importante, a questão de duplicidade de serviço, né? Já existe um pagamento da contabilidade, né, que é e tem também a questão do ADM. Então, não é que não pode, a gente precisa entender isso. O plano, ele pode ser adequado, ele pode ser alterado, mas precisa realmente demonstrar que há vantajosidade, né, que não está tendo um desperdício de dinheiro público. Então, assim, manda o ofício para cá. Oi? Uma duplicidade de pagamento, né? Eu dei um exemplo desse lá no céu, né? Por exemplo, um exemplo bem simples aqui, não sei se eu dei o mesmo lá no céu. Vocês pagam a conta de água, né? Sabesp, que é a conta de água. Vamos pensar que vai ter um dia, vai acontecer alguma coisa lá, vai ficar sem água na região. Vocês podem comprar um caminhão pipa. Isso pode comprar. Mas desde que prove que aquele dia realmente não faltava. O que não pode ter na prestação é uma conta de água paga todo mês e caminhão todo mês. É duplicidade, né? Então, assim, quando a gente vê um serviço que presta contabilidade, outro serviço fazendo outro tipo de prestação na mesma finalidade, é uma duplicidade. Então, precisa comprovar isso. A gente pode mandar aqui para a gente vai conversar, a gente vai analisar, tá? A gente não quer fazer nada que esteja em desacordo com a legislação, tá bom? Mais uma situação do CIGEP, que ainda está enfrentando muita dificuldade na emissão do sistema, por inclusão de despesas e espaços específicos para isso. A gente também tem visto tem alguns problemas aqui com o CIGEP, o sistema ainda tem muita inconsistência, está passando ainda por atualizações. Né? Ontem mesmo eu falei com a SME, eles disseram tem pelo menos umas 3 atualizações para subir para o sistema, então a gente pede um pouquinho de paciência e assim, vocês notificarem também a dificuldade que vocês estão encontrando, né, pelo sistema, por e-mail, né, porque assim, para a gente também saber que vocês precisam de ajuda, tá, e o que a gente puder ajudar, de repente, falando com a gente consegue mais rápido com eles lá, tá bom? Poderia, por favor, falar novamente sobre as turmas congeladas, se teremos que dispensar, em qual situação? Congeladas? Isso. Qual unidade tem um... Pentagrama 3. A gente analisa em particular. Precisa ver. É melhor, né? Ela entra em contato e a gente analisa em particular dele, porque são muitas
particularidades, né? 2 vezes vai ter que tirar 2, 3 volantes. Ainda sobre o SUGEP, temos colaboradores que estão cadastrados em... Então, essa questão do cadastro, gente, é uma atualização que a SME também está subindo para o sistema. Eles vão avisar para a gente quando estiver liberado, porque, assim, como eles viram, tem muita situação de professores, profissionais, né, sendo cadastrados dispensados em uma e precisando ser cadastrados na outra organização, eles vão liberar o sistema para vocês fazerem esse cadastro, né? Esse funcionário, no caso, vai ficar em 2 organizações diferentes, mas para que vocês consigam fazer a prestação de contas, tá? Só que essa atualização ainda não subiu para o sistema. Então, aguardem, por gentileza. Boa tarde. Com essa nova portaria, temos que demitir uma professora volante. Podemos incluir no plano de trabalho para 24 um auxiliar administrativo? Você está querendo transformar a professora em auxiliar, é isso? Não, acho que não. Acho que é a demissão do professor e uma contratação... incluir um auxiliar administrativo. Sim. É só fazer dentro da plano também. Isso, dentro da plano de trabalho. Posso contratar mais um auxiliar de cozinha e limpeza se parecer necessidade? Sim, solicitando autorização. Segue a mesma situação, gente. Isso. É um funcionário adicional. Todo e qualquer funcionário adicional que vocês sentirem a necessidade de contratar para o SEI, vai passar por autorização aqui na DRE. Manda um ofício com plano de trabalho que vai passar por análise, tá bom? Boa tarde. Com relação ao aumento do salário de diretor, coordenador e apoio e cozinha, teremos aumentos também? A gente não tem nada... Vai seguir a convenção coletiva, né? A gente conversou sobre isso na reunião, lá no dia 22, né? A gente explanou algumas situações. Hoje, o piso salarial, né? A configuração que a gente tem hoje, né, do piso salarial, por força de uma portaria, né, que é federal, aumentou agora em janeiro, né? Agora, o aumento, gente, é o que a gente sempre fala, o funcionário é da organização, né? Se vocês veem que tem condição de aumentar o salário dos profissionais que vocês têm na unidade escolar e não tiver nenhum problema, né, com relação a per capita, fica a critério de vocês, né? Isso aí é... No administrativo, né? Isso. A gente não teve também, vou esclarecer uma situação, o pessoal até me mandou mensagem aqui no WhatsApp, eu até estava mexendo aqui agora, alguns mantenedores mandaram alguma questão. SME não se posicionou ainda quanto a isso, né? Não. Quanto a referência ao piso nacional. A SME não se posicionou, como foi feito no ano passado. No ano passado, o próprio prefeito fez um anúncio e falou assim, olha, a partir de para as unidades parceiras cumprirem o plano nacional. Então, nós não tivemos essa manifestação ainda. O que nós fizemos aqui? Nós mostramos para vocês a legislação, o termo de colaboração que prevê o pagamento do piso nacional, e o piso nacional publicado lá pela dia 31 de janeiro. É isso que nós fizemos. Mostramos para vocês o que a legislação diz. Tá? Provavelmente a SME vai se manifestar, talvez no momento aí do próprio aumento do piso, né? Do piso não, da per capita. Talvez a SME também emita aí um memorando, um comunicado, tá? A SME ainda não se manifestou, gente. Nós estamos lendo legislação, tá? Publicação da legislação para vocês, tá bom? Então, responderam alguns queridos aí que perguntaram que, mas para retroagir, é fevereiro, não sei o que, então, assim, a gente pode aguardar esse mês se manifestar também quanto a isso, tá? Nós apenas lemos para vocês a publicação da portaria e o termo de colaboração que amarra essa publicação na prestação de contas. Prestação submetida à possibilidade de novamente fazer correção? Sim, só solicitar para o técnico que a gente libera para vocês. Correto. Tá bom? Boa tarde. Qual seria o prazo para submeter o plano de trabalho do terceiro trimestre? Na verdade, os planos de trabalho já deveriam ter sido submetidos, né? Diferente da prestação de contas. Entre em contato com o setor de celebração para a gente conversar, para a gente ver qual que é a situação que vocês se encontram hoje, tá? Por favor, Breno. Acho que finalizou. Finalizou? Então, convido o Gomes Azevedo a se manifestando bastante no bate-papo. A gente pode permanecer na reunião com ele aqui, tá? Fica aberto, ele pode conversar com a gente, se precisar, tá bom? Você tem mais alguma questão? Não. Não, acho que... Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que é só isso, né?
Tá, só isso. A gente então agradece vocês, a gente vai mandar esse material para vocês, tá bom? Pelo nosso link do WhatsApp. Por e-mail também, né? No e-mail que a gente mandou o link da reunião, tá bom? A gente vai se despedir de vocês, não sei, eu faço questão, se o senhor aí que estava se manifestando, eu faço questão de permanecer na reunião, peço para os demais, então,